Bom, eu quero deixar uma breve mensagem, uma breve palavra para nós meditarmos. E o título dessa mensagem é um chamado para a santidade. Pedro diz aqui, por isso, cingindo o vosso entendimento. Veja bem, que a palavra começa dizendo, cingindo o vosso entendimento. E nós precisamos quebrar um paradigma no meio da igreja evangélica, principalmente nós, igrejas pentecostais. O paradigma de que santidade, presença de Deus, é somente no meio do reteté. Então ele diz aqui, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida. No que está sendo trazida essa graça? Na revelação de Cristo, de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Diga, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, queridos, Pedro começa nos dizendo, cingindo o vosso entendimento. Cingir fala de atar. O sentido literal da palavra cingir é atar, ligar, apertar, rodear, cercar. Se eu resolver cingir esse púlpito aqui, eu vou cercar ele, eu vou rodear, eu vou circundar ele. Entendimento fala da faculdade de entender. Entender. Compreensão, razão. Amém, queridos? Então, ele diz que nós devemos cingir o nosso entendimento. Por isso, Paulo fala em Romanos, no capítulo 12, no verso 2, ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, nós não podemos ignorar que nós temos uma mente, amém, queridos? E que Deus nos deu essa mente para funcionar. Ele nos fez seres inteligentes, nos deu entendimento para que esse entendimento seja aplicado à vida cristã. Amém? Diga, o meu entendimento tem que ser renovado. A minha mente tem que ser renovada. E o meu entendimento aplicado à vida cristã. E aí, aqui em Romanos 12, no verso 1, ele fala que nós devemos apresentar a Deus um culto racional. Racional. Ou seja, o meu culto a Deus, ele tem que ser racional. O culto a Deus, ele tem que passar pelo meu entendimento. Ele tem que vir do meu espírito e passar pelo meu entendimento. Amém, queridos? Então, queridos, nós precisamos, a primeira coisa para isso, nós precisamos abandonar os sofismas. O que são sofismas? São mentiras que muitas vezes nós engolimos como verdades. Porque tem uma cara tão boa, tem uma apresentação tão boa, não é verdade? Eu peneiro tudo que é falado. Tudo que alguém fala, se não tiver aplicado aqui, eu jogo fora, porque é lixo para mim. Por mais bonito que seja.
por mais que tenha um efeito e seja aquela frase de efeito lindíssima, eu deleto. Sabe igual você deleta no computador? Põe na latinha do lixo? Eu ponho tudo. Eu ponho tudo, eu deixo aquilo passar por mim. Muito bom, bonito, glória a Deus, aleluia. Mas aquilo não gera vida. Aquilo não traz transformação. Aquilo não liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então, nós precisamos abandonar a primeira coisa, os sofismas religiosos que penetram, eles penetram, mas penetram sutilmente na nossa mente. E, às vezes, nós vamos tomando aquilo por verdade, vamos nos satisfazendo com aquilo, e aquilo vamos levando a nossa vida daquela forma. Não tem nada de errado, sabe? Numa frase, eu tenho um pregador, amigo meu, gosto muito dele, por sinal. É excelente, mas ele cativa muito a plateia com frases de efeito. O povo ama, ele arrasta multidões. Homem de Deus. Homem de Deus. Homem sério. Só tem um detalhe. No dia a dia da multidão, aquilo ali não vai resolver nada. Tem nada demais. Muito legal. Mas para a minha vida e para a sua vida, no dia a dia, na prática da nossa vida, aquilo não adiantou de nada. Foi só entretenimento. Muito bonito para pular, para gritar, para bater palma. Oh, glória! Aleluia! Muito bom. Mas passou dali, não gerou nada. Graças a Deus que ele prega a palavra de Deus junto. Né? E eu já falei isso para ele mesmo. Nós precisamos abandonar as ideias preconcebidas. Eu acho que é assim. Um dia eu aprendi assim. Se aprendeu errado, vamos nos libertar das ideias preconcebidas. E vamos nos aplicar o que Pedro diz aqui. Cingir o nosso entendimento. Amém, queridos? Aleluia. Precisamos nos libertar, queridos. Algo que penetra, que faz parte hoje da vida do crente, é uma palavrinha chamada hipocrisia. Não se escandalize comigo, não fique bravo comigo. Mas hoje a hipocrisia faz parte da igreja do Senhor Jesus na terra. Hoje, nós temos a capacidade de olhar para alguém, abraçar, beijar, e falar, ai, como você está linda. Né? Mulher é muito, ai, que linda. Às vezes está achando feia, né? Mas está dizendo, ai, como você está linda. Porque já é um costume, né? Nosso, que nós precisamos deixar. Não fala nada. Você pode falar que eu estou linda, tá? Porque eu acredito que eu sou. Todo mundo acredita, né? Todo mundo acredita. Só tem um detalhe. Essa hipocrisia, ela tem se aprofundado dentro da igreja. E hoje, algo muito ruim tem acontecido na igreja do Senhor. Vou falar algo para vocês, que tem entristecido meu coração. Deus tem falado muito comigo. E eu tenho gemido, eu tenho chorado. E aí, quando eu vejo o triunfo do inimigo em algumas situações, eu fico pensando, Deus, como é que está? Como é que nós estamos? Como é que eu estou? Queridos, eu sou a igreja do Senhor. E você é a igreja do Senhor. Olhe para você.
Olhe bem para você. Dê uma olhadinha assim para você. Você tem coragem de pegar uma knife e ferir você? Você tem? Você tem? Você tem coragem de ir até o Facebook e falar um monte mal de você mesmo? Ou numa rede social qualquer? Você tem coragem, ou você faz isso, de botar o dedo no espelho assim, e falar assim, você é uma invejosa? Tem? Nós não temos. Nós não temos. Nós não temos. Mas quem é que concorda que a igreja é o corpo de Cristo? Está escrito, não está? Você é o corpo de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo. E todas as vezes que eu abro a minha boca para falar, para ferir, para machucar alguém, eu estou ferindo o corpo de Cristo. Eu estou machucando o corpo de Cristo. E nós precisamos nos converter disso imediatamente. Da hipocrisia que nós vestimos todos os dias. Eu sei que não é muito agradável ouvir isso, como não é agradável falar. Mas nós precisamos acordar, porque o diabo tem ganhado terreno nas nossas vidas. Nós precisamos cingir o nosso entendimento e ver aonde nós estamos pecando. Porque muitas vezes, queridos, nós temos a capacidade de vir para a igreja, sentar no banco da igreja e olhar o irmãozinho que está pecando e falar dele. Quando eu falo dele, eu quero dizer algo para você, eu estou trazendo o pecado dele para a minha vida. Porque eu estou me colocando na posição que só Deus pode ocupar. Só Jesus pode ocupar a posição de justo juiz. Porque ele não julga segundo a aparência, ele julga segundo o coração. Ele julga segundo a sua muita misericórdia. Sabe como nós agimos? Imagine um soldado na guerra. Está uma guerra e um monte de soldado, tudo lá atirando. Aí o que acontece? O meu companheiro cai ferido, cai baleado pelo inimigo. Né? Deu uma bobeira lá, o inimigo acertou ele, ele caiu, baleado. Ao invés de eu levantar ele e ajudar, porque uma pessoa nobre, honrosa, estou falando de crente não, é assim que faz, não é? Um soldado nobre, um soldado honroso, ele vai lá, ele pega o companheiro que caiu baleado e ele ajuda. Carrega no colo, paga um preço, sua, mas vai salvar. É ou não é, queridos? Quem é o homem aí que já esteve no exército? Sei que você não esteve na guerra, né? Só que nós, a igreja do Senhor, quando o soldado do nosso lado cai, é baleado pelo inimigo, nós pegamos uma arma e acabamos de furar ele todinho. Exatamente. Ô maldito, por que você caiu? Por que você foi dar bobeira? Né? Agora eu te mato, agora eu acabo de te matar. E aí, queridos, olha o que Pedro diz aqui. Cinja o vosso entendimento e seja sóbrio, sejam sóbrios, e esperai inteiramente na graça
que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo faria o que nós fazemos hoje? Faria? Jesus Cristo, ele andaria na contramão da vontade do Pai? Não. Jesus Cristo, ele veio para dar vida por mim, pecadora, vil, suja, imunda, por mim. E veio para dar vida por você. Um santo, sem pecado, sem mácula, sem ruga. E Pedro vai discorrendo aqui, e ele diz: deixa Cristo ser revelado em você. Deixa Cristo ser revelado. E conforme Cristo for sendo revelado a você, você vai liberando graça, a graça vai sendo liberada sobre a sua vida. Sabe por que nós tomamos certas posições? Porque nos falta graça. Sabe por que nos falta graça? Sabe o que significa a palavra graça? Favor imerecido. E aí, sabe por que nos falta graça? Porque nos falta a revelação de Cristo. Já leram um livro, Em Meus Passos, O que Faria Jesus? Já leu? Precisa ler. Então, queridos, ele fala assim, olha só. Sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida. A graça está o quê? Sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Quanto mais eu tiver revelação de Jesus Cristo, mais a graça dele vai ser trazida sobre a minha vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Quanto mais Cristo em vós, esperança da glória. Quanto mais Cristo for sendo revelado em mim. Esses dias, às vezes eu acho assim, eu vou falar uma coisa para você, eu aprendi algo, esse negócio de falar, que eu fico ouvindo por aí. Eu aprendi algo muito interessante. Esses dias, eu ouvi uma frase, eu falei, gente, o que é isso? Tem gente que fala assim, se alguém falar alguma coisa para mim, eu vou lá e eu tiro satisfação mesmo, porque eu não sou falso. E eu não estou nem aí. Eu posso ficar sabendo que fulano falou, disse, aconteceu, tripudiou. Na hora, às vezes, depois eu falo, peraí, acorda aí, Cleusa. Você não é isso, você não fez isso, você não falou isso, então acabou. E eu não mudo. Eu não mudo uma vírgula com a pessoa, muito pelo contrário. Eu vou orar a Deus e falo, Deus, me dá graça para eu demonstrar mais amor ainda, mais cuidado. E aí, esses dias, eu vi uma frase, me mandaram uma frase no WhatsApp, dizendo assim, me perguntam por que quando, como que é? Alguém é falso comigo? Não, não é isso. Quando alguém fala de mim, por que eu trato bem essa pessoa? Isso é falsidade. Aí a pessoa diz assim, eu não chamo isso de falsidade, chamo isso de maturidade. E nesse texto nós encontramos isso. Maturidade. A graça de Cristo na nossa vida nos leva à maturidade. Ore pedindo a revelação de Cristo. Porque quanto mais Cristo vai sendo revelado, mais a graça vai sendo trazida, mais a graça vai sendo liberada, mais nós vamos amadurecendo, mais não vamos mais ser abalados por qualquer tipo de ventinho, nem de tempestade, porque nós entendemos
porque é Ele que acalma o vento e a tempestade. Então, diga para o seu irmão, deixa Cristo ser revelado. E olha, ele continua dizendo aqui: como filhos da obediência, não vos moldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. O que acontece? Veja bem, Cristo vai sendo revelado. Eu vou tomando conhecimento de Cristo. Vou tomando conhecimento de Cristo. Automaticamente, eu vou saindo do molde. Sabe o que é um molde, né? Todo mundo sabe o que é um molde? É uma forma. Né? Uma costureira, quando ela vai costurar uma roupa, primeiro é desenhado um molde. Um estilista desenha um molde. Não é verdade? Tudo que você vai fazer, que precisa se encaixar, é um molde. E nós andávamos no molde do mundo, na forma do mundo, fazendo como nós achávamos que era correto. Então, à medida que Cristo, ele diz assim, como filhos da obediência, então aí nós passamos a obedecer a Deus e a sua palavra. Amém? Tem que ser algo realmente automático, senão nós vamos ter que rever a nossa experiência com Deus. Então, ele diz assim, como filhos da obediência, não vos moldeis mais às paixões, aos desejos, aos pensamentos que você tinha antes, no tempo da ignorância. Porque antes você ignorava. Ignorante, querido, é aquele que não tem conhecimento de determinado fato, determinada pessoa. Mas agora, à medida que Cristo for sendo revelado em mim, à medida que eu for conhecendo Cristo, o que vai acontecendo? Automaticamente eu tenho que ir saindo do molde do mundo, das paixões, as coisas que eu fazia, as coisas que eu era levado a fazer antes, as coisas que eu era levado a pensar, as coisas que eu era levado a falar, agora não cabe mais em mim. Amém? Não cabe mais em mim. O tempo da ignorância passou. Digo, o tempo da ignorância passou. Aí ele diz aqui, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, e eu quero abrir um parênteses aqui, para quebrar um paradigma nessa noite em relação à santidade. Nós, crentes, temos uma ideia preconcebida. Paradigma é a ideia preconcebida na nossa mente. Que santidade é somente ter uma vida sexual íntegra. Se santidade fosse ter uma vida sexual íntegra somente, os casais, aqueles que são casados, que não têm sexo fora do casamento, estava tudo de aurelinha, né? Tudo santinho. Verdade. Uma vida sexual fora do casamento, uma vida sexual irregular, ela é completamente errada. É pecado. É abominável a Deus. Mas santidade, quando Deus fala de santidade, Deus não está se referindo a isso. Vamos ver aqui o contexto? Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos. Então, eu vou voltar a dizer, então, os casados que levam a vida sexual certinha, e muitas vezes certinha na sua concepção, né, porque tem padrão também para eles. Tornai-vos santos também, vós mesmos, em
todos, diga todos, todos os vossos procedimentos. Meu Deus do céu, o meu proceder, ele tem que ser santo. O meu proceder, ele tem que ser agradável a Deus. Eu quero voltar aqui para Romanos, capítulo 12. Eu quero ler agora. Romanos 12. Você vai ver que essa palavra faz, que eu estou lendo aqui de Pedro, faz quase que um paralelo com Romanos 12. Romanos 12, 1, ele fala algo assim, ele fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o quê? O vosso culto racional. Você está vendo como nós saímos completamente do contexto sexual? Completamente. Uma vida sexual santa faz parte da santidade. Tem que ter. Crente que não tem vida sexual santa está em pecado. E eu até aconselho os casais para procurar entendimento do que é uma relação entre marido e mulher santa. Santa. E aí ele diz, e não vos conformeis com esses séculos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ixi, eu já estou precisando terminar por causa do horário. Queridos, Deus, ele é santo em sua natureza. Amém? Ele é santo em sua natureza. Então, quando Pedro diz aqui, tornai-vos santos, e Paulo diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ô parte difícil na vida de crente. Porque quando ele fala, apresenteis os vossos corpos, ele está falando de tudo. Ele está falando de tudo. Mas eu falo algo sempre, que quando ele fala que sacrifício, oferecei-vos como sacrifício vivo, quando você vai ver, você já assistiu o filme aonde o sacerdote está ali tentando matar o cordeirinho? Vocês já viram aqueles filmes quando fala de... aquelas histórias bíblicas, tudo que mostra, põe o bichinho vivo, o animalzinho vivo, e ele quer correr de todo jeito, né? Nós somos assim. Nós não queremos nunca nos encaixar naquilo que Deus quer para nós. Ele fala, apresenta o seu corpo como um sacrifício vivo, santo, e o problema do sacrifício vivo é que ele quer escapar do altar. Né? Problema do sacrifício vivo é que ele quer escapar do altar o tempo todo. Deus fala, vem para o altar, consagra a sua vida, olha para mim, consagra seu corpo. E corpo, queridos, inclui tudo, inclusive isso aqui, ó. Os nossos sentidos são um problema, né? Para a gente consagrar a Deus. Os nossos olhos têm que ser consagrados a Deus. A nossa audição tem que ser consagrada a Deus. A nossa boca tem que ser consagrada a Deus. As nossas ações, ele diz em tudo, em todas as coisas. Olha o que ele fala aqui. Olha o que ele diz aqui.
Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento. Espera aí. E aí Paulo vai e fala que esse procedimento é o nosso culto racional, é nós nos apresentarmos para Deus como um sacrifício vivo. Ou seja, é difícil, queridos, é sacrificial eu não fazer a minha vontade, mas eu fazer a vontade de Deus. Isso é sacrificial, não é verdade? É sacrificial e consultar a Deus ao invés de consultar o amigo. É sacrificial esperar em Deus, é sacrificial orar, é sacrificial abrir mão, é sacrificial colocar a nossa carne para ser crucificada diariamente. É sacrificial. Não tem como agradar a Deus com facilidades. Não existe isso. E aí ele fala, sede santos, tornai-vos santos, ou seja, é um processo. Nós vamos nos tornando. Mas basta deixar ele fazer. Filipenses 1:6. A boa obra que ele começou em vós, ele há de aperfeiçoar até a vinda de Cristo Jesus. Jesus vai voltar para nos buscar. E às vezes eu fico pensando que nós, a igreja do Senhor, não clamamos mais, Maranata, ora vem Jesus. Não clamamos mais para que Jesus volte logo, porque não temos certeza se vamos subir com Ele ou não. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Mas eu quero dizer algo para você. Ele vai voltar. E se nós não entrarmos nesse contexto aqui, de nos tornarmos santo em todo o nosso procedimento, quero dizer algo para você. Quando você olhar para o lado, você vai dizer, ai, too late. Fiquei. Isso é para mim, essa palavra é para mim. Porque parou. Chegou o tempo de nós pararmos de brincar de ser crentes. Nós precisamos ser crentes de fato e de verdade. Nós precisamos. E aí, Deus completa dizendo, sede santos, tornai-vos santos em todo o vosso procedimento. Sede santos, porque o Senhor é santo. Santo. Ele não se mistura com pecado. Ele não se mistura. O que ele tinha que fazer para nos arrancar da maldição da lei e do pecado, ele já fez nessa cruz. Ele já fez na cruz do Calvário. E nós podemos hoje abrir o nosso coração, abrir a nossa mente, o nosso entendimento, cingir o nosso entendimento. Com muita facilidade até, porque nós temos o Espírito da verdade. Em nós habita o Espírito Santo de Deus. Eu quero que você fique de pé. Nós vamos orar. E nessa oração eu quero que você te pedir para fazer algo. Junto comigo. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero cingir, Senhor. Eu quero que meu entendimento seja cingido. Eu quero a revelação de Cristo. A revelação do que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele pagou um alto preço, queridos. Um alto preço.
E Ele não pagou um alto preço. Olha aqui para mim. Ele não pagou um alto preço para nós, no meio do caminho, ou sentarmos e ficarmos olhando, ou começarmos a retroceder. Ele pagou um alto preço, porque o nosso destino é o céu. Amém? Quem é que deseja ir para o céu? Porque se eu não desejar ardentemente ir para o céu, a minha vida não tem sentido. Minha vida cristã não tem sentido. Apaga a luz para mim, né? Eu quero que você coloque a mão no seu coração. E você comece a orar agora. Esse é um momento sublime. Esse é um momento tão santo. Quando nós nos ajuntamos assim, no meio de nós o Senhor está. Esse é o momento em que Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a minha oração, a sua oração. Não importa o quão pecador você é. Não importa, querido, o tanto de erro que você fez. O que importa é você se achegar a Ele com o coração arrependido, com o coração quebrantado. O que importa é você dizer para Ele: Senhor, eu sei que o Senhor já pagou um alto preço para que eu seja Senhor, com o Senhor. E se eu for com o Senhor, eu sou com o meu irmão, que é a tua imagem, a tua semelhança, Pai. Senhor, nós queremos pedir perdão nessa hora. Por quantas vezes temos ferido o corpo do Senhor? Quantas vezes, Pai? Deus, o Senhor diz que só nós falarmos que o nosso irmão é tolo, nós já somos réu do inferno. Oh, Pai, tem misericórdia de nós. Nessa hora, Senhor, nós nos achegamos ao Senhor com arrependimento, pedindo, Deus, que o Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu nome, ó Deus, perdoe as nossas transgressões, as nossas falhas. Nós não queremos, Senhor, chegar nesta mesa, comer o pão, beber o cálice apenas como um ritual, Senhor. Nós não queremos mais hipocrisia, nós não queremos mais ritualismos, nós não queremos mais, Senhor, mentiras nas nossas vidas, Pai. Nós queremos um evangelho real. Nós queremos o Cristo vivo, Senhor. Opa! Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nos ajuda, eu te clamo nessa hora, Pai. Nos ajuda a expressar o Senhor, a viver o Senhor, Pai. Oh, Deus. Limpa os nossos corações nesse momento. Limpa-nos, limpa-nos, limpa-nos. Limpa as nossas mãos. Limpa a nossa boca. Limpa-nos, Senhor. Limpa-nos de toda atitude, de toda ação, Senhor, que não procede do Senhor. Senhor, nós queremos sair da forma do mundo, Pai. Do molde da religiosidade, do molde da hipocrisia, do molde mundano, do molde da politicagem, Deus, do favorecimento. Nós queremos sair deste molde.
E nós queremos nos moldar ao Senhor, Pai. Precisamos da revelação de Cristo. Precisamos, Senhor. Oh, Jesus. Oh, Deus. Oh, Jesus.